prazer estar aqui com vocês essa noite. Vou iniciar me apresentando de uma forma bem básica, não vou ler o currículo todo, tá, gente? Porque, para não ficar cansativo para vocês também, a minha carreira na enfermagem, ela iniciou quando eu me tornei técnica em enfermagem. Na verdade, ela iniciou quando eu tinha aproximadamente aí uns 7 ou 8 anos, quando eu já começava a imitar minha mãe na enfermagem, ela é técnica em enfermagem, e depois eu me tornei técnica também, depois de 5 anos como técnica, iniciei a graduação, e depois pós-mestrado, né? Então, eu sou mestre hoje pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou também funcionária pública do município de Videira, já tive várias participações do Ministério da Saúde, Corém também, sou bastante ativa, né, nos nossos conselhos. Não tenho certeza que a gente sempre tem que estar presente com os conselhos e tenho muito apoio deles também. E hoje em dia eu sou uma empresária, também empreendedora, também funcionária pública, então um pouquinho de tudo, né? Então, sou sócia proprietária do Instituto Fumagalli de Ensino, criadora do método Fumagalli humanizado, né, de coleta de preventivo humanizada, que foi a abertura, o pontapé inicial para a minha empresa hoje, que é o Instituto. Mas eu sempre falo que quando a gente quer conhecer bem uma pessoa, porque como mestre eu posso dizer que me considero também cientista, porque eu vivo na pesquisa. Eu elaboro todo o meu trabalho em tudo, inclusive nos produtos, na empresa, totalmente científico. Quanto mais científico for, mais eu vou colocar ele na atividade, porque eu respeito a ciência. Então, quando vocês querem conhecer uma pessoa pelo que ela acredita, pelo que ela estuda de fato, se ela é uma cientista ou não, vai lá no currículo Lattes dela e olha, porque é lá no currículo Lattes que a gente realmente verifica o quanto essa pessoa estudou e se preparou para estar ali falando como mentora ou falando como uma consultora, né? Então, eu viso que na enfermagem, o que a gente precisa ter mais visão, além de ser empreendedora e uma ótima enfermeira, é que esse currículo aqui, ó, esteja, se possível, bem maior que o meu, porque eu sou cientista, mas eu sou uma cientista de curta data, tá? Então, se em poucos anos na ciência já consegui participar de tantos estudos, imagine vocês que estão saindo ou entrando na graduação. Levem a ciência como base para a enfermagem sempre. Não deixem que a enfermagem seja uma ciência baseada em achismos, em coisas que deram certo, mas ninguém escreveu sobre. Não deixem a enfermagem cair nisso, porque talvez foi isso que dificultou a nossa entrada e o nosso reconhecimento na ciência até hoje, e também como empresárias. Então, quando qualquer outro nicho social nos vê como uma profissão científica, a gente não precisa comprovar absolutamente nada, porque já se vê que é um profissional muito bem habilitado. O meu estudo para desenvolvimento do método Fumagalli, ele iniciou como funcionária pública. Quando eu fui atuar, depois de ser coordenadora da atenção básica, eu fui atuar em uma unidade, e lá eu percebi que estava tendo baixa procura de preventivos. E o preventivo é um grande indicador de saúde, pois previne a mulher do câncer de útero, e se for feita uma excelente consulta de enfermagem e ginecologia, previne também do câncer de mama e qualquer outra doença que a enfermeira possa captar em uma anamnese com escuta qualificada. Então, o preventivo é uma grande porta de entrada para prevenir várias outras doenças no sistema público de saúde e na saúde da mulher. E eu observei através de uma pesquisa, lembrem que enfermagem é epidemiologia. Epidemiologia são dados com fonte científica, fonte confiável. Esses dados eu tirei do Tabnet. O Tabnet é a nossa fonte de dados do Ministério da Saúde, no qual eu verifiquei que o município que eu resido, que é Videira, Santa Catarina, ele estava tendo uma queda de 57% desde 2019. E talvez ninguém tivesse percebido, né, que as mulheres começaram a deixar de fazer seus preventivos. Porém, os números acusaram, e quando eu verifiquei que isso aconteceu, empiricamente eu iniciei a pesquisa, conversando com as mulheres o porquê que elas estavam deixando de vir realizar um exame preventivo que é gratuito e está disponível facilmente pelo SUS, em qualquer unidade de saúde, sendo que não é um exame
teoricamente que seja tão invasivo, não é como uma cirurgia ou algo nesse sentido. Então, por que que as mulheres não estavam voltando? Elas começaram a relatar que não era pelo exame, era por coisas que aconteciam no exame, que depois, durante o estudo, eu fui ver que é chamado de violência ginecológica, não necessariamente sexual, tá? Existe também a violência obstétrica, né? Que todo mundo fala e já é bem mais conhecida, mas a violência ginecológica, que seria a violência com a mulher que não está com o bebezinho da barriga, ou seja, não é uma gestante, acontece diariamente, né, em inúmeros consultórios. E essas mulheres foram relatando coisas muito pesadas e que eu vi a necessidade de colocar a público num modo de estudo científico para que não ocorresse nenhuma dúvida do quanto importante seria na vida da sociedade brasileira saber que as nossas mulheres não faziam mais preventivo porque se sentiam de uma certa forma violentadas no exame, agressões que poderiam ser evitadas, exposições que poderiam ser evitadas e exames que poderiam ser agregados e não eram. Então, eu fui para a Universidade Federal de Santa Catarina, no qual passei por um processo seletivo para entrar no mestrado, né, na Federal. Nesse processo seletivo, o meu projeto, que é o projeto do método Fumagalli de preventivo humanizado, ele ficou em 4º lugar na UFSC, e eu iniciei a minha pesquisa, que durou 2 anos, né? Então, desde o início do mestrado, 2 anos e meio, aliás. Então, foram entrevistadas 206 mulheres, com autorização do Comitê de Ética da UFSC, no qual elas relatavam o que elas sentiam nos preventivos que estavam atrasadas. A amostra era mulheres com preventivo atrasado. Aqui, escrito a punho, a paciente, ela respondeu uma das perguntas, eram 13 perguntas. Descreva abaixo o principal sentimento que desmotivou você para continuar realizando as coletas de preventivo periodicamente. O que a paciente respondeu? Nunca soube o que era feito. Nunca tive conhecimento sobre que material estava sendo introduzido em mim. Sempre houve um tratamento frio. Me sentia uma vaca sendo inseminada. Vocês, que são mulheres aqui e também homens, eu quero que vocês imaginem na cabeça de vocês uma vaca sendo inseminada. Se quem nunca viu uma vaca sendo inseminada não sabe como é, procura no Google que você vai ver. Gente, é uma visão terrível, como se o profissional estivesse com a mão mexendo ali dentro do órgão íntimo dela sem dó e nem piedade. Ela se sentia assim. Isso é normal para um exame, gente? Não. Obviamente não. Quem nós, enfermeiros, qual de nós aqui que gostaria de atender uma paciente e ela saísse falando que ela se sentiu uma vaca sendo inseminada através de um exame que você realizou? E eu tenho certeza que na universidade que vocês estão, vocês não são ensinados a fazer isso. Na verdade, ninguém é. Então, por que tantas mulheres relatam que esse tipo de coisa vem acontecendo? Será que a humanização começou a cair em descaso? Será que a gente, em inúmeras vezes durante o nosso trabalho, será que a gente fica tão técnico que a gente esquece que ali do outro lado da mesa tem um ser humano que sente dor, que tem uma história, que tem sentimentos e medos. Ele está ali na consulta com você, mas ele está com medo. E aí vai do teu tratamento ou não com ele decidir se esse medo é verdadeiro, e de fato ele tem que ter e ainda vai piorar, ou se esse medo era desnecessário. Ele não precisava existir porque na tua consulta não existe nenhum ato violento, nem na tua fala e nem nos teus atos. Aí, meu colega enfermeiro, aí a gente separa o joio do trigo. Então, aqui, numa pergunta também para outra paciente, descreva abaixo o principal sentimento que desmotivou você para continuar realizando as coletas de preventivos periodicamente. Antigamente, não me sentia bem com a forma de atendimento. Sala gelada, enfermeira sem vontade ou capacidade, me sentia sem valor como um animal em cima de uma maca. Mais uma vez, a mulher relatando que se sentia um animal em cima da maca, sendo atendidas nesses 2 casos. Eu perguntei qual profissional, né, qual categoria era, e nesses 2 casos era enfermeiros. E isso me deixou muito triste, muito preocupada, aonde que estava acabando a humanização e entrando a violência.
E o estudo me mostrou várias coisas. E eu gosto e fico muito tranquila em falar para vocês que o estudo me proporcionou a abertura desse olhar, porque de fato foi. Não foi achismo. O estudo me mostrou coisas que eu não imaginava. Então, quando eu perguntava para elas qual o motivo, né, que então ela não realizava mais a coleta conforme era, né, conforme ela sabia que era rotina, 34%, 70 mulheres falaram que porque no exame anterior ela não tinha recebido um bom atendimento. Então, ela não queria mais fazer um exame que tenha a oportunidade de salvar ela de morrer de câncer de útero. Ela prefere correr o risco de ter câncer e não saber do que fazer um exame preventivo. Porque ela recebeu um péssimo atendimento de um profissional de saúde de nível superior, geralmente médico ou enfermeiro. Se isso não é um motivo de preocupação, eu não sei mais o que é, porque se uma pessoa se desmotiva a se prevenir de câncer, porque um profissional agiu com violência com ele, aonde vai parar a saúde da população se a gente não começar a trabalhar e melhorar a humanização que existe em nós, não só para a ginecologia. Nesse caso, eu estou falando da ginecologia, mas eu quero que a humanização esteja presente em absolutamente todos os atendimentos e passos dos atendimentos nas unidades ou consultórios de saúde. As mulheres também colocaram aqui, ó, 71 mulheres relataram que se sentiam expostas porque ficavam nuas. Elas ficavam completamente nuas. Qual que é a necessidade de deixar uma paciente completamente nua em um consultório para realização de um preventivo? De não oferecer para ela um avental que seja descartável. Mas por que não oferecer? Por que não? Aonde que a gente se perdeu que a gente não nota a necessidade de não deixar uma paciente exposta desnecessariamente? Esse é o problema. Tá? Então, aqui também 140 mulheres relataram que se sentiam constrangidas em algum momento da sua consulta ginecológica para a coleta de histologia oncótica. E também aqui eu coloquei e perguntei para elas o que elas sentiam quando elas percebiam a sala aromatizada, o marketing olfativo, que é um dos pilares do método Fumagalli, uma PICS, né? Então, gente, elas sentem 128 delas sentiram acolhimento só pela sala ter o cheiro. Nesse caso, eu perguntei do cheiro. Gente, uma atitude tão simples que muda a visão sobre se sentir acolhida ou não. Aqui, 126 mulheres sentiram bem-estar em estar naquela consulta, porque elas tinham um ambiente preparado para elas. E aqui eu também perguntei sobre a música, porque eu também utilizo musicoterapia. 102 mulheres responderam que também sentiam um acolhimento pela música estar presente durante a consulta. E 152 mulheres responderam que sentiam tranquilidade pela música. Então, está comprovado tranquilamente que o odor, o cheiro, o marketing olfativo do consultório e também a audição, o uso da musicoterapia melhora a ambiência do preventivo e também de várias outras áreas, né? Mas aqui eu posso falar cientificamente do preventivo. Eu comecei a praticar o método Fumagalli em 2019, em dezembro de 2019, aqui no município de Videira, num consultório de enfermagem que é voltado especificadamente para consulta ginecológica de enfermagem com coleta de preventivo humanizado, tá? Então, eu trabalho exclusivamente com isso. E outra coisa que eu quero falar com vocês, quando vocês escolherem mentores na sua vida, nas suas vidas, porque vocês vão ter enfermeiros mentores, pensem sobre isso, porque se vocês nunca pensaram, vocês devem ter. Enfermeiros ou profissionais que já passaram por muitas situações, que criaram formas melhores, mais qualitativas de chegar em um resultado muito melhor. E praticam isso. Então, sempre procurem na vida de vocês mentores que praticam o que ensinam. Porque apenas você saber na teoria não basta mais. Principalmente se você quer trabalhar com seres humanos, tá? Isso eu tô falando da consulta na parte técnica em si.
tá? Não na pesquisa. Então, em 2019, de 1.258 pacientes, para 2022, a gente subiu para 3.598 mulheres realizando preventivos no município de Videira. A gente teve um aumento, né, de 2019 a 2022, lembrando que a gente pegou 2 anos de pandemia, que foi em 2020 e 2021, um pouco 2022 também, né? Então foram anos completamente afetados pela pandemia e mesmo assim a gente aumentou 186%. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, geralmente vocês vão ver quando vocês fazem o TCC de vocês ou algum artigo científico. Vocês vão ver que vocês imaginam o resultado que vai dar a pesquisa de vocês. Mas eu confesso para vocês que quando eu vi que o resultado, em 3 anos ou menos, teve um aumento de 186%, eu não acreditei, gente. Assim, ó, eu imaginava que sim, que ia melhorar muito o método Fumagalli ser utilizado nos preventivos humanizados. Mas eu não imaginei que o impacto seria desse tamanho em uma população. Então, dentro do método, dentro do meu mestrado, eu criei um registro de patente, né, na Sinova, na Universidade Federal de Santa Catarina, que é a forma que eu realizo a higienização do colo uterino, tá? Ele foi patenteado. Tenho também o registro no INPI do meu nome, do nome método Fumagalli, do nome Fumagalli para produtos também, porque mais à frente vocês vão ver que depois o método Fumagalli, que foi o pioneiro no Instituto Fumagalli de Ensino, se tornou uma marca em produtos. Então, eu fiz todo o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial para não ter o quê? O roubo do nome, gente. Isso é uma coisa que quando vocês se tornarem pesquisadores, vocês têm que levar com muita relevância para a vida de vocês, tá? Quando vocês criarem um método, criarem algo novo, antes de tudo acreditem, por mais simples que ele pareça. E mais óbvio que ele pareça, porque para mim o método Fumagalli parecia tão óbvio, eu nunca imaginei que ele ia causar o impacto que ele causou. E poderia ser que no meio disso, alguém pudesse pegar o nome Fumagalli e criar um método, um outro método. Então, eu peguei o Fumagalli e registrei, que é meu sobrenome também, para garantir a marca dos produtos que foram criados. Também fiz um registro na Câmara Brasileira do Livro, tá? Por conta do direito autoral. Então, aonde vocês ouvirem o método Fumagalli, vocês vão saber que ele é da minha propriedade. E por quê? Porque eu tenho um direito autoral sobre ele. Isso vocês também têm que ter dos estudos de vocês. Para você, olha, parece, nossa, quanta coisa ela fez. Gente, isso é o mínimo. Só que é pouco falado. É pouco falado a forma correta da gente agir nos estudos científicos para defender o nosso nome. Porque a ciência, ela vem para compartilhar conhecimento. Porém, a gente tem que compartilhar e também nomear os criadores. Né? Inclusive, o Papa Nicolau, que é o preventivo, o nome Papa Nicolau foi do criador. Então, gente, isso é uma questão também de história, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês, como eu sou funcionária pública aqui no município de Videira, eles fizeram uma campanha maravilhosa, que foi no Dia do Trabalhador, se eu não me engano, faz 1 ano. Eles escolheram um trabalhador da prefeitura de cada setor, por exemplo, educação, saúde, área civil, etc. E fizeram outdoors dessas pessoas, como uma homenagem aos servidores públicos. E eu, Letícia, enfermeira, foi escolhida para representar os funcionários públicos do município de Videira da Saúde, todas as classes, todas. A enfermagem estava aqui em Videira, em vários outdoors, representada por uma imagem minha, que sou uma enfermeira que atua na ginecologia. Então, gente, vestir esse jaleco cor-de-rosa, para mim, nunca teve tanto significado, porque ele é a marca que a ginecologia na enfermagem está caminhando, e a passos largos. E eu quero que vocês acendam essa chama da ginecologia em vocês, porque na minha graduação, apesar de a gente ter estudado muito saúde da mulher, pré-natal, etc., a gente pouco falou sobre a possibilidade de atuarmos na ginecologia. Eu não sabia disso, eu não tinha esse conhecimento. E como eu falei aqui no início, com as pessoas que estão aqui nos bastidores, eu vim aqui hoje para fazer uma fala para vocês, de uma fala que eu gostaria de ter ouvido na minha graduação também. Porque quando a gente conversa com enfermeiros que já atuam e atuam em ramos diferentes do convencional,
a gente vê e abre nosso leque também para esse mundo. E é isso que a enfermagem precisa ter, um olho mais amplo do que apenas olhar para frente no sentido natural que as coisas nos levam, tá? Então, eu quero que vocês lembrem que vocês não têm limites na enfermagem, a não ser os legais, obviamente. Então, nem no sistema público, nem no privado. Quem limita a enfermagem, geralmente, é a própria enfermagem, tá? Então, não tenham medo de onde vocês podem chegar, porque vocês almejem chegar o mais longe possível, tá? Porque, às vezes, a gente tem até medo de sonhar por medo de se frustrar. Gente, se a gente tem a capacidade de sonhar, de idealizar, a gente tem capacidade de correr atrás desse objetivo. Eu nunca me imaginei como acadêmica que eu iria estar dando cursos, palestras em vários municípios, em vários estados, né? Esqueci até de falar no meu currículo, eu tive uma experiência também nos Estados Unidos, uma em Miami e uma em Nova York, que foi um network muito legal com os enfermeiros americanos, que são os nurse practitioners, que foram os especialistas que eu conversei, e foi muito satisfatório. Então, a gente tem que abrir o leque da enfermagem também para o que acontece fora do Brasil. Quando eu estive na minha jornada acadêmica e eu conheci enfermeiros do Nordeste, que eu vi que foi lá que iniciou toda essa questão de consultório de enfermagem. Então, na época que eu era uma graduanda, eu não sabia que a enfermeira podia ter consultório, eu não sabia que podia ter clínica, eu não sabia que a gente podia atuar fora da unidade de saúde ou fora do hospital, um pouco de home care, alguma coisa, era o que eu sabia. Então, quando eu descobri que a enfermagem era muito além do que isso, sim, muito mesmo, eu comecei a despertar e procurar outros enfermeiros que me inspirassem. Então, nesse momento, eu conheci os meus mentores, que foram enfermeiros maravilhosos na minha carreira. Esses enfermeiros me fizeram aprender a ser, na minha opinião, sim, uma excelente enfermeira, porque eu trabalho e estudo para ser excelente. A gente nunca deve se contentar com a mediocridade no sentido de sempre querer ser uma nota 7. Eu estou aqui para desafiar você a ser um nota 10. Por que não? O mundo já está cheio de nota 7. Vamos tentar se destacar. E eu não estou falando sobre perfeição. Eu estou falando sobre você entregar o melhor que você tem para a tua profissão. Eu sempre fui uma aluna muito curiosa, dava o melhor de mim, trabalhava muito também enquanto estudava, então eu sinto que eu tive um pouco de dificuldade de tempo para estudar, mas nunca foi uma desculpa que eu usei na época da faculdade. Mesmo assim, se eu não me engano, a minha média da faculdade terminou em 8,6, média geral de todas as matérias, e eu me orgulho disso. Me orgulho de ter sido estudiosa, sim, e digo para vocês que todos os meus caminhos se abriram através do estudo. Hoje, eu tenho mais de 800 alunas no Brasil certificadas pelo método Fumagalli, que atuam em vários estados, né? Já, como eu falei para vocês, é um método reconhecido pelo Corém, já atuei também com o Ministério da Saúde com ele, e ele está em vários sistemas. Aqui eu trouxe algumas alunas que são exemplos, por exemplo, no sistema público, a Laís, que é do Alagoas, tá? Ela fez um protocolo de atendimento noturno, domiciliar e domiciliar no município de Pilar, porque ela fez uma pesquisa e descobriu que lá as mulheres não faziam preventivo também porque não tinham tempo. Então, ela fez um projeto e começou a abrir uma unidade à noite e também coletar preventivo na casa das pacientes acamadas. Foi um projeto surreal. Também no sistema público, a minha aluna, a enfermeira Andréia Calgaro, ela aumentou no número do Previne. O Previne Brasil é um indicador que também oferece verbas financeiras aos municípios, caso esses indicadores sejam alcançados. Um deles é o número de preventivo na faixa etária preconizada pelo Ministério, e ela, no primeiro quadrimestre, ela já aumentou de 41% para 56% o número no Previne. Isso é muito alto, gente, isso é um número maravilhoso. Para vocês terem uma base, normalmente o teto chega a 60, e ela já está em 56. Ela trabalha também de uma forma, ela é enfermeira obstétrica também, então ela já era enfermeira obstétrica, depois ela veio para a minha mentoria para atuar mais firmemente na ginecologia, e ela tem entre seus cursos a pintura, né, a pintura na barriga das mulheres, nas gestantes, né, que é um trabalho lindo. Ela trabalha muito com a questão do aleitamento também, então ela uniu todas as fontes, os nichos da ginecologia, e ela oferece hoje, sem dúvida, a melhor consulta de enfermagem ginecológica obstétrica desse município de Leônidas Marques, no Paraná.
porque ela é excelente no que ela faz. O aumento de números que ela deu foi incrível. E ela relatou isso, tanto ela quanto outras alunas, tá? Que elas têm aumentos no Previne Brasil só com a implantação do método humanizado, que não é apenas isso que eu estou falando para vocês, né? Para vocês terem uma base, eu tenho mais de 200 aulas gravadas em plataforma sobre o que a gente tem que fazer em uma consulta ginecológica. Então, por isso, a gente tem também uma comunidade. Existe uma comunidade que é do time Fumagalli exclusiva, só quem é minha aluna de mentoria tem acesso, e lá nós estudamos casos, né? Então, todos os dias tem casos novos, materiais novos que elas testam. Então, 800 enfermeiras, gente, que já passaram por essa comunidade, que foram deixando os melhores materiais, as melhores vivências. A gente aprende uma com a outra e não tem um segredo para ninguém. Se deu sucesso para uma, a gente já vai lá, coloca na comunidade para todas no Brasil terem o mesmo sucesso, porque a gente não se vê como rivais. Bem pelo contrário, a gente se vê como uma equipe que quer cada vez ser melhor, porque enquanto uma método Fumagalli é excelente em um município, certamente quando uma paciente vai em outro município, ela quer uma enfermeira do método Fumagalli para continuar atendendo ela. E dessa forma, então nós temos também um caderno de enfermeiras. Então as enfermeiras do Rio de Janeiro, vêm pacientes, mandam mensagem no nosso Instagram, perguntam quem é enfermeira do Rio de Janeiro do método Fumagalli, a gente indica e a paciente vai. E também, ao contrário, por exemplo, enfermeiras que querem ter clínicas com outras enfermeiras do método Fumagalli também se conectam dessa forma na nossa comunidade. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Talvez hoje vocês me julguem para falar isso, mas quando vocês forem, de fato, já enfermeiros em atuação, né, após a graduação, vocês vão ver que a imagem da enfermagem precisa ser reconstruída. Essa primeira imagem que vocês estão vendo é uma enfermeira que está, com certeza, mal-humorada, não tem um sorriso no rosto, está com uma mesa completamente bagunçada, um jaleco amassado, um coque, talvez ela nem penteou o cabelo após acordar, simplesmente colocou uma caneta no cabelo e foi trabalhar. Essa outra enfermeira, no mesmo consultório, com o seu material de mesa muito bem limpo e cuidado, com uma mesa do consultório muito bem limpa e muito bem organizada, com uma postura organizada, com um jaleco bem posicionado, um cabelo bem arrumado, um brinquinho simples, uma leve maquiagem, consegue mudar a imagem. Eu pergunto para vocês, se vocês entrassem num consultório agora para fazer uma coleta de preventivo e vocês estão com medo, vocês abririam a porta e viriam essas duas enfermeiras. E vocês poderiam escolher entre elas, obviamente que sou eu, né? As duas enfermeiras, mas finjam que não. Qual enfermeira você iria se conectar melhor? Você ia se doar com mais facilidade. Então fica a dica para vocês. Uma outra coisa que os enfermeiros, vocês como enfermeiros vão saber, é a importância da gente fazer a gestão dos materiais. Não basta você ter a melhor técnica de preventivo do mundo. Se você não escolhe os melhores materiais, se você não sabe quais são as melhores marcas disponíveis no mercado, você tem que ter esse network. Você só vai ter o conhecimento de qual escovinha de coleta de histologia oncótica que causa menos sangramento numa paciente se você estudar. Se você tiver network com outra enfermeira que seja excelente. Mas como é que você vai descobrir que essa enfermeira é excelente? Como você vai ter essa certeza? Por onde ela se formou? Por quais métodos ela utiliza? Entenderam? Eis a questão de vocês sempre procurarem bons mentores e ótimos cursos, nunca parem de estudar, porque o network, ele vem geralmente dos cursos que a gente faz, e nem sempre são cursos técnicos, muitas vezes são outros cursos, mas você vai conhecendo e fazendo o network, conhecendo o que é melhor pelo Brasil, e vai conseguindo colocar o que é melhor no teu consultório. Imagine você saber tudo que há de melhor de material ou atendimento no Brasil para a sua paciente. A diferença que você ia causar na vida das pessoas, aqui como vocês estão vendo, né? Alguns materiais causam mais sangramento que os outros e é muito importante que a gente deva saber isso, e isso é apenas um exemplo, tá? A formação da lâmina, como fica a diferença de uma lâmina que você coloca todas as cerdas com delicadeza e a diferença de uma lâmina que não, que você quebra os núcleos celulares.
o impacto que apenas a forma que você distribui uma lâmina causa num resultado que pode mudar a vida de uma paciente. Essa é a responsabilidade que a gente tem nas costas, e que bom, porque a gente tem essa capacidade. A gente é enfermeiro, a gente é maravilhoso, a gente é excelentes profissionais, baseados em ciência. Então, estudem mesmo, estudem pra caramba, porque é só isso que vai levar a gente a se destacar, a realmente crescer na nossa profissão. Aqui eu apenas trouxe um exemplo de um resultado de preventivo que eu chamo de padrão diamante, que tem o epitélio escamoso, glandular e metaplásico, sabendo que o epitélio escamoso e glandular já são padrão ouro, já tem uma excelência maravilhosa, né? Nem sempre vai vir o epitélio metaplásico, mas nem isso significa que o exame não está bem feito, tá? Aqui apenas para vocês analisarem todos os exames, a qualidade que você faz. Se você só faz exame preventivo e só vem resultado escamoso ou insatisfatório, o que será que você está fazendo de errado? Com certeza você está fazendo algo errado, e pode ser em qualquer fase do processo, desde a fixação, armazenamento, coleta, tá? Tudo isso. E você tem que saber que muitas vezes as lesões que vão aparecer não são lesões que são fáceis de serem entendidas. Então, façam exames que vocês entendam os resultados, estudem para isso. A gente não pode ser, assim, se contentar em ser, entre aspas, esse termo não existe, fazedor de exame, coletador. Não, nós somos enfermeiros, nós fazemos uma consulta de enfermagem e também um preventivo durante a consulta, um procedimento, tá? Então, a gente tem que aprender a valorizar o nosso trabalho. Como a mentoria que eu faço, eu quis entregar uma qualidade superior às mentorias que eu via, né, no sistema de infoprodutores. Eu e a minha sócia de Caruaru, que também é enfermeira, a Isabela. A Isa, ela é dona de uma agência de marketing e ela é enfermeira, ela também é mestre, mas ela foi para a área de comunicação, né? Ela foi para essa área incrível que é o marketing, né? E hoje ela é minha sócia e também ela cuida de toda a parte de gerência da nossa empresa. E quando a gente foi para Caruaru fazer as gravações e a gente quis entregar o melhor que a gente já tinha visto, né, na enfermagem, não foi apenas para marcar, foi porque a gente queria que todos os nossos alunos, além dos pacientes que eles vão atender, todas as pacientes que elas vão atender, elas também tivessem a melhor experiência em uma mentoria digital. Então, a gente não queria apenas vender, a gente queria vender a melhor experiência para enfermeiras na ginecologia, na infoprodução. O nicho do nicho do nicho. Então, eis a qualidade, né? Então, a gente utiliza a plataforma da Hotmart, né? A gente tem as gravações todas da base gravada em estúdio e todas as semanas nós temos aulas gravadas e online para se atualizar. A gente nunca para de se atualizar. A minha mentoria tem a duração de 1 ano e as minhas alunas podem renovar. Eu tenho uma aluna desde a primeira turma, eu já estou na 8ª turma, se eu não me engano. Não é uma por ano, são 3 ou 4, depende do ano. Esse ano eu vou abrir provavelmente só 2, porque a gente já está com um número bem grande de alunos e a gente está indo para uma outra fase da empresa. Então, a aluna, ela além de ser ensinada sobre ginecologia, ela é ensinada sobre postura, sobre mostrar através de redes sociais o nível de estudo que elas têm, porque a enfermagem, ela tem um defeitinho de fábrica, que é não saber se promover no sentido de mostrar o seu trabalho. A gente tem dificuldade de mostrar o que a enfermagem faz. Então, as nossas alunas são ensinadas também para isso. E todos os materiais que eu utilizo com elas, elas baixam direto da Hotmart. Elas têm tudo exatamente planejado, inclusive para ser impresso em folhas A4 e não ter custos nos seus consultórios, tanto privado quanto do SUS. E através da comunidade e através do estudo, eu fui elaborando produtos. Então, esses produtos que eu uso hoje no método Fumagalli, que as minhas alunas também usam, eles são produtos que vieram para melhorar a consulta ginecológica na enfermagem. Então, a gente tem produtos que realmente só existem dentro do método Fumagalli. Por enquanto, esses produtos só são adquiridos pelas minhas alunas. Eu não estou vendendo para outras enfermeiras ou outros profissionais da área da saúde nesse momento, porque eu quero primeiro equiparar o meu time. E depois disso, eu vou abrir também para outros profissionais. Então, eu tenho minha própria marca também nos aromas que eu uso no meu consultório,
tenho como vender eles para ser reutilizado, tanto de vidros, refis, né? O home spray. Tenho também os produtos de amigurumi, que são produzidas por artesãs, né? Inclusive, eu vou ter meu evento em novembro, agora desse ano, em Recife. Convido todas vocês para irem. É um evento, vai ser provavelmente o maior evento nível nacional da enfermagem da ginecologia, em Recife, dia 23 e 24 de novembro. Estamos com já parte dos ingressos esgotados, mas existem alguns ainda. Então, se você quer participar, quer saber como é um network com enfermeiras nesse nível de expertise e ainda palestrantes que têm um nível incrível de todo o Brasil, vocês vão ver como é bom e importante a gente ter um network científico. Então, no desenvolvimento dos produtos, a gente foi passando de paciente por paciente, melhorando cada vez mais. Então, os hobbies que eu utilizo hoje no método Fumagalli todos são de cetim, bordados, os sobrelençóis também. Tenho minha marca própria, como eu falei para vocês. Quero garantir para minha paciente e para minhas alunas o melhor conforto a ser disponibilizado. As questões que foram colocadas, algumas eu já respondi, né, durante até agora na fala da apresentação, e algumas eu vou responder agora. Então, aqui, a pergunta número 6. O atual cenário da pandemia e sinergias de doenças afeta sua vida, família, de que forma? Gente, apesar de hoje eu ser uma enfermeira de consultório, né, que se vocês não me seguem no Instagram, me sigam, @enfaleticia_fumagalli. Eu atuo também em frentes, em linha de frente, tá? Eu não sou uma enfermeirinha Nutelinha, não. Vocês vão olhar a minha postura e vão dizer, essa enfermeira não faz tal procedimento, essa enfermeira Nutelinha, negativo. Eu atuei como linha de frente na pandemia, sim. Atuei por quase 2 anos, um pouco bem na linha de frente, que era o gripário, que a gente chamava aqui, e outro na central do Covid, né, que a gente tinha uma central que a gente fazia teleconsulta, lá que eu conheci a teleconsulta e pratiquei por quase 2 anos, né, e hoje ensino as minhas enfermeiras a fazer também. Inclusive, é um ótimo nicho para vocês iniciarem após a graduação, tá? Porque ele é um nicho que você pode empreender de uma forma barata, mas tem alguns pontos legais que tem que seguir. Também tem uma foto minha aqui, essa recente, eu fui para o Rio Grande do Sul ajudar na catástrofe, porque tendo o Instituto Fumagalli, a gente já vê como uma empresa social, eu tinha como oferecer minha técnica, sou gaúcha, tenho minha família que também foi atingida, estão bem, graças a Deus, e chegou o meu momento de atuar lá, e eu fiquei alguns dias lá, e foi maravilhoso. Foi uma experiência incrível poder levar a enfermagem na linha de frente de uma catástrofe tão importante que estivemos nesse país. Eu acredito que uma das maiores catástrofes ambientais do Brasil, e eu poder falar que estive lá, que vivenciei, que pude de alguma forma ajudar. Gostaria de ter ajudado, inclusive, mais, mas também tenho as pessoas para dar seguimento aqui. Mas continuei ajudando em outras formas por conta do meu network. Tenho enfermeiras no Rio Grande do Sul que, através da minha empresa, a gente consegue fazer uma conexão e se ajudar, e elas estão em frente, né? Então, a gente trabalha de uma forma indireta. Então, quando você se torna um empresário, você começa a perceber que quanto mais você cresce, mais você ajuda a tua sociedade e mais você tem liberdade para poder ajudar de alguma forma. Então, eu tive 2 experiências diferentes, uma podendo mais como empresa, apesar de ainda ser funcionária pública, porque sim, eu amo ser. Mas eu também atuei na pandemia, que foi também no SUS, né? Gente, foi uma experiência incrível. Afetou minha família, minha vida, com certeza, né? Eu emagreci na época de pandemia, eu cansei muito, eu fiquei bastante marcada, bastante machucada. Eu peguei Covid, que eu diagnostiquei, eu não, né? A equipe 4 vezes, tá? Porque a troca de EPI, a gente estava tão cansado já, muitas vezes com muita vontade de ir ao banheiro ou comer, porque não podia estar comendo ou indo ao banheiro o tempo todo, nem tomando muita água, porque a gente tinha que ser frio naquele momento, né? Então, foi bastante pesado porque eu não tive contato com a minha família por mais ou menos uns 2 meses seguidos com os meus pais. A gente só se via pela sacada da casa. E mesmo assim, a minha mãe todo dia me mandava uma marmita para que eu pudesse almoçar, porque ela tinha medo que eu ficasse doente e tivesse Covid, e porque nenhum minuto eu pensava se eu ia morrer ou não. Eu pensava que eu precisava trabalhar e que eu não queria passar essa doença para os meus pais, mas os meus pais se preocupavam com isso. Então, a gente vê como é a cadeia do cuidado. Às vezes, a gente esquece da gente mesmo, muitas vezes. E naquele momento, eu esqueci.
Não que eu vá dizer para vocês fazerem isso, eu estou só contando como foi a minha experiência. Eu acredito que a gente tem que lembrar da gente sempre em primeiro lugar, mas naquele momento da pandemia eu ainda não tinha essa maturidade. Hoje, quando eu atuei no Rio Grande do Sul, eu tinha essa maturidade. Eu sabia que eu tinha que chegar na catástrofe para atuar e eu não poderia, por exemplo, utilizar jamais o alimento dos desabrigados, né? Então, as comidas que eram feitas para eles, eu não comia. Por quê? Porque eu levei bastante barra de cereal, bastante água, para que eu não tivesse que, de forma nenhuma, ser um peso para eles. Então, eu não comia a comida deles, bem pelo contrário, a gente compartilhava, levamos daqui, levamos a nossa própria água, mais a água de doação, muito leite em pó, muito remédios, muito material de curativo. Então, eu fiquei lá até o momento que eu podia doar e estava em segurança. Quando começou a parar os insumos e eu vi que eu já estava muito cansada, a gente viu que era o momento de voltar, porque a gente não queria também se tornar um peso, uma vítima, uma pessoa doente a mais, naquele cenário que já estava, que não tem nem condição de atender a si mesmo. Então, como profissional, a gente também tem que ter essa responsabilidade, que é saber até onde você vai conseguir atuar com qualidade, tá? Entregando o teu melhor. Então, a minha família, ela com certeza fica triste e preocupada muitas vezes com essa questão de pandemia ou de catástrofes, mas eles também têm muito orgulho da minha profissão e me apoiam muito para que eu possa ajudar imensuravelmente o que de fato eu estudei para ajudar. Assim, a enfermagem para mim, quando eu fiz o meu juramento na minha formatura, não foi só para bonito. Quando eu jurei que eu sempre, como enfermeira, né, eu nunca deixaria de ser enfermeira em momento nenhum, só porque eu passei o crachá que eu sou enfermeira, depois disso eu não sou mais. Não, não é assim que eu penso, né? Eu vivo a enfermagem, eu sou enfermeira em todos os momentos da minha vida, inclusive na minha vida pessoal, porque a enfermagem afeta bastante o meu meio social e afeta para mim de uma forma positiva, porque eu amo a enfermagem tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Então, eu vejo que isso é o que faz a diferença, muitas vezes, de um profissional para o outro. Quando eu escolhi a enfermagem, eu não escolhi porque eu não tinha condição de pagar uma outra profissão. Eu escolhi a enfermagem porque eu quis a enfermagem. Eu sabia que eu poderia agregar para a sociedade de alguma forma, apesar de sim eu ter medo. Na época que eu fazia a graduação, eu tinha medo de não estudar o suficiente, chegar na hora de atender um paciente e não entregar o melhor e aquela pessoa perdesse a vida, talvez por uma falha minha, talvez por eu ter falhado em algum estudo. Então, eu me cobrava muito. E então, como eu digo para vocês, a enfermagem veio para mim na minha vida de uma forma natural e ela veio como uma profissão de uma forma natural. Em nenhum momento é um peso ser enfermeira para mim. Claro que eu também canso, claro que chega uma hora que a gente se esgota e precisa descansar, mas eu vejo que isso faz parte de qualquer profissão e eu fico muito feliz por ter escolhido uma profissão que eu ame, porque isso faz com que no outro dia eu acorde e queira voltar a trabalhar, graças a Deus. Sobre a questão 7, sobre a minha visão a respeito da valorização da enfermagem na pandemia agora, eu percebo que a pandemia mostrou muito a enfermagem, assim, foi um pico de ascendência da nossa visualização, da nossa importância, e a gente foi visto. Agora, é nosso papel manter essa visibilidade e mostrar ainda mais. Ali na pandemia, a gente mostrou uma parte da enfermagem. Agora a gente tem outras partes para mostrar. Então, eu vejo que agora é nossa responsabilidade manter essa visualização, tá? Gostaria muito também, se fosse falar de questão de piso, eu não gostaria muito que o piso saísse, apesar de não afetar a minha vida financeira, ter o piso da enfermagem ou não, eu sei que afeta a vida financeira de muitos profissionais da classe. E é importante uma profissão ter um piso, sim. Não é justo uma determinada instituição pagar R$ 1.000 e outra pagar 5. Por quê? Não, tem que ter o mínimo. Não dá para você pagar menos de 5. Ótimo, vai ser justo para todo mundo. E depois disso a gente vai começar a melhorar o nosso salário gradativamente. Então, quero muito e torço muito e tenho uma frente muito grande a favor do piso e também das 30 horas. Porque é muito importante também que a gente tenha um máximo, né? Porque a enfermagem se esgota. Eu conheço enfermeiras e convivo diariamente com enfermeiras que trabalham em até 3 instituições, trabalham 8 horas numa, 12 na outra, aí mais 8 numa, e daí que elas vão dormir, para poder ter um salário digno no final do mês. Isso é justo? A gente está trabalhando com pessoas, a gente tem um limite.
O nosso corpo, ele precisa descansar para a gente oferecer o melhor para o nosso paciente. Então, se a gente trabalhar 60 horas seguidas, obviamente que a gente não vai estar dando o nosso melhor, porque a gente não vai ter nem energia para continuar muitas vezes o nosso trabalho. Então, sim, eu sou muito a favor do piso salarial. Vejo que a valorização da enfermagem melhorou, mas precisa melhorar, mas vejo que também depende muito de nós construirmos agora essa visibilidade para nós, né? E atuo da forma que eu posso nesse sentido. Aqui, qual a opinião sobre fake news? Gente, já tive muito problema com fake news. Minha opinião sobre isso é uma coisa mais desnecessária que fake news, acho que é impossível, né? Não serve para nada, não participo, não colaboro, não compartilho e sou completamente contra qualquer pessoa que faça isso, porque isso atrapalha a nossa vida como profissional e pessoalmente também, principalmente a vida de infoprodutores que dependem, sim, da sua imagem em mídias sociais. A gente tem que saber usar a mídia social a nosso favor. Então, os fake news atrapalham muito nisso e entre outras coisas mais. Qual dica de cuidado você pode deixar aos estudantes de enfermagem e enfermeiros? Gente, aí vocês podem ser que vocês me critiquem. Mas que graça teria também se a gente não tivesse um pouquinho de... Como é que eu posso falar, gente? Propriedade sobre a nossa personalidade. Então, vou falar para vocês o que eu penso da enfermagem. Eu, como enfermeira, eu vejo que a minha profissão, além de dar o meu sustento, eu trabalho também para ter os meus luxos, para viver a minha felicidade, para viver o meu hobby. Eu vejo que a vida profissional, o nosso trabalho, serve para nos proporcionar muito além do que apenas sobrevivência e além de gostar do que a gente faz. Ele também serve para, sim, fazer a gente viver bem, confortavelmente bem. É isso que eu penso da enfermagem. E eu vejo os profissionais enfermeiros com muita capacidade de ganhar muito bem, tá, gente? Como qualquer outra profissional da saúde. Sei lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil, por que não? Qual o problema? Qual o problema de existir uma enfermeira empresária que é milionária? Tem algum problema? Existe algum problema nisso? Gente, o que existe de problema é sonhar pequeno, tá? É você querer trabalhar pensando só em pagar boleto. Não. A não ser que seja boleto das próximas viagens. Gente, trabalhem também para vocês trabalharem a autoestima de vocês, para vocês se amarem, fazerem coisas para você. Por exemplo, eu trabalho e eu gosto muito de cuidar da minha pele, de fazer um botox uma vez por mês, eu também trabalho para isso. Tenham sonhos assim, se permitam ser mais do que... Todo mundo que vê um enfermeiro pensa, meu Deus, é um profissional, a gente está cansado, né? Tá sempre correndo, ou tá meio esquecido. Às vezes a gente esquece de cuidar da nossa saúde. Dificilmente você conversa com enfermeiros que são, por exemplo, que frequentam ou gostam de frequentar uma academia, porque muitas vezes isso não é instituído para nós como uma coisa importante. A gente fala para as outras pessoas que é importante cuidar da saúde, fazer academia e fazer atividade física, mas a gente não faz. Porque a gente não se dá o luxo de trabalhar um pouco menos ou trabalhar em um emprego que nos pague melhor. Visar uma enfermagem que ganhe salários melhores. E sim, ser um enfermeiro que ganha 10, 15 mil, 20 mil por mês. Por que não? Por que não? Eu aposto que entre tantos enfermeiros que estão aqui nessa universidade, muitos vão ser enfermeiros, sim, que ganham muito bem. Porque se você ainda não é, você vai trabalhar para ser. E a gente tem que sonhar não só em gerar em sonhos básicos, gente. Visualizem viagens internacionais. Visualizem viagens pelo Brasil, visualizem uma casa incrível, visualizem um apartamento que você merece, visualize você utilizando as roupas que você deseja, frequentando os lugares que você sonha, os melhores cursos da área da saúde. Por que você não vai estar entre os melhores profissionais da classe? Por que um dia não é você que vai estar palestrando em um simpósio da enfermagem? É esse tipo de objetivo que eu estou falando, em sair fora da caixa e visualizar coisas grandes, porque se você é capaz de visualizar, você é capaz de construir. Mas você tem que ter a virada de mentalidade e mentalizar isso. Por exemplo, aqui eu tenho uma foto, essa foto da neve foi na minha última viagem para o Chile, que foi em outubro ou setembro desse ano agora, que passou, em 2023.
Gente, eu não conhecia, já viajei para vários países, amo viajar, trabalho para isso, economizo dinheiro para isso e não tô nem aí para quem me julga. Ai, meu Deus, gasta nisso ou naquilo, eu gasto no que eu acho que me faz bem. E viajar me faz muito bem. Eu amo planejar a próxima viagem, já estou inclusive planejando. E uma dessas viagens foi para o Chile. Essa viagem do Chile eu fui sozinha, eu e Deus. E eu queria muito fazer uma viagem solo na minha vida. Eu queria ter essa experiência e tive. E eu queria muito conhecer a neve, porque eu não gosto de frio, como vocês podem perceber aqui. Hoje em Videira está fazendo 6 graus. Então eu já vivo num ambiente gelado, né? Mas eu não gosto de viajar para passar frio. E o Chile era o único país perto que eu conhecia, que eu poderia ir num curto espaço de tempo. Eu fiquei uma semana que eu poderia ver a neve e ao mesmo tempo ficar na cidade para não ficar no frio da neve. Então lá eu fui, registrei, cada lugar que eu vou faço um book de foto, eu adoro. Contrato algum fotógrafo lá mesmo, ou vejo alguém, faço fotos, porque eu amo recordar as minhas viagens. Isso me faz sentir viva, é meu hobby de vida. Aqui, nessa outra foto que vocês estão vendo de bicicleta, eu estava em Maldivas, isso foi em 2022, não, mentira, a de Maldivas foi em 2021. Então, gente, assim, eu quero que vocês não se coloquem limites. Pensem sim um planejamento, se vocês gostam de viagem internacional, vão para os Estados Unidos, vão para Dubai, enfim, trabalhem visando uma enfermagem que vai proporcionar isso para vocês, porque a enfermagem proporciona isso para nós. Basta a gente escolher o nicho que a gente faça com muito amor a nossa profissão, sim, mas que também tenha um empreendedorismo possível. Sejam empreendedores, sejam empresários, sejam excelentes na saúde pública, excelentes em hospitais. Temos muitos diretores de hospitais que são enfermeiros. Vocês já viram algum profissional da saúde melhor gestor que enfermeiro? Eu desconheço. Pensem em consultórios de enfermagem nesse nível que vocês estão vendo aqui. Esse foi o desenho que a arquiteta fez para o consultório que eu atuo hoje, tá? E essa máquina elétrica, sim, tem as dicróicas. Os móveis não estão todos prontos, porque esse consultório aí, gente, é no SUS. E quando vocês trabalharem no SUS, saibam que no SUS também é possível, se a gente sabe utilizar a verba pública, fazer uma excelente gestão. Os consultórios que eu atuo no co-work, que são consultórios que eu gosto de cobrar um valor mais alto, high ticket, tá? Se coloquem também para cobrar high ticket, mas entreguem o high ticket, entreguem a melhor experiência para o teu cliente. Se ele está pagando high ticket, então ofereça o high ticket. A gente merece o high ticket, a gente merece pensar em consultórios de enfermagem nesse nível. E jamais menos que isso. Jamais chamar um consultório de enfermagem de sala da enfermeira. Já começa o erro por ali, não é uma sala da enfermeira. É o consultório da enfermeira. Então, muitos enfermeiros não sabem nem que podem utilizar o doutor. E isso já é há muito tempo, né? Eu sou mestre, eu não utilizo o símbolo de mestre, nem símbolo de doutor, porque, na verdade, eu não quero. Na verdade, é isso, não quero. Mas, se você quer e você acha que é legal, utilize. Eu quero utilizar um título de mestre, vai lá fazer um mestrado. Eu quero utilizar o DR só se eu tiver doutorado, então bora lá. Bora fazer um doutorado de sanduíche em Portugal, olha que legal. Por que não? Por que não fazer uma residência? Pensem fora da caixa. Então, aqui na pergunta 10, você pretende fazer especialização, residência ou mestrado? Então, nesse caso, eu já fiz especialização, residência eu não fiz, porém recomendo, acho que é bem legal. Fiz o mestrado e pretendo fazer um doutorado de sanduíche, por isso que eu citei esse exemplo. Conte-me as suas principais experiências, gestantes, crianças de baixa renda. Então, quando eu atuava mais em unidade de saúde, frente de unidade de saúde, eu tive muita experiência com gestantes de baixa renda e crianças de baixa renda. Eu vejo que o que falta para essas pacientes de baixa renda é ter profissionais que tenham mais paciência de comunicar a elas os cuidados da enfermagem. Isso eu estou falando da enfermagem, tá? Eu vejo que muitas gestantes e crianças não têm, muitas vezes, uma evolução tão importante, assim, tão expressiva, porque falta muita orientação. Desde a importância, por exemplo, de tomar água. Uma orientação simples, eles têm acesso à água, né? Eles podem tomar, que pode ajudar muito eles a não ter um problema renal, a melhorar o intestino, a melhorar todos os órgãos, toda a sua vida, ter menos doenças como viroses. Orientações simples que as pessoas esquecem que o óbvio precisa ser dito e acaba subestimando as pessoas baixa renda. Então, quando a gente atua com uma pessoa baixa renda, na minha opinião, tem que ser um atendimento igual a um high ticket. O teu atendimento técnico tem que ser o mesmo, porque se você é um excelente enfermeiro
para high ticket, você tem que ser um excelente enfermeiro também para baixa renda. Eu até hoje atendo pessoas, né? Tenho pacientes que são analfabetas e trabalho com elas exatamente com a mesma atitude do que uma paciente pós-doutorado, empresário, qualquer coisa do tipo. Quais as principais dificuldades do seu trabalho? No meu trabalho, eu vejo que a principal dificuldade ainda é que a gente está conquistando o nosso trabalho, a gente está indo na frente da conquista. Então, ainda tem muitos profissionais, enfermeiros e profissionais que desconhecem a importância da enfermagem e seu tamanho. Então, até a gente comprovar isso demora um pouquinho. Então, eu vejo que o nosso principal atraso é um pouco a nossa falta de visibilidade. Então, por isso que eu vejo que o nosso principal trabalho hoje é atuar à frente que a comunidade e a sociedade conheçam o nosso trabalho. Por isso que aonde eu vou, eu falo que um enfermeiro é capaz, principalmente na gestão, porque a maioria das pessoas não sabe. Muitas vezes vincula a enfermagem apenas de aferição de pressão arterial, ou a verificação de uma temperatura ou qualquer coisa desse tipo. Então, eu vejo que a população sabe pouco sobre a nossa capacidade, mas eu vejo que também a gente precisa mostrar isso melhor. Medir os conflitos interpessoais de trabalho em situações difíceis. Gente, mais uma vez eu vou falar comunicação e conhecimento. Quando eu tenho algum conflito interpessoal com outro profissional, eu sento com ele, eu converso com ele, eu verifico o que aconteceu na situação, verifico nessa situação o que faltou para que essa situação difícil acontecesse e coloco a equipe ou a pessoa a trabalhar ou eu mesma para melhorar essa questão. Eu sou muito racional. Eu sento, verifico qual o problema e vamos resolver o problema. Não sou muito de ter mimimi. Eu acredito que com educação a gente consiga ser clara com qualquer profissional. Não gosto de profissionais que humilhem outros profissionais, não gosto dessa frente, não gosto de enfermeiros que trabalham em equipe dessa forma, sou totalmente contra. Para mim, uma fala acolhedora, uma fala com postura e educação, ela deve ser feita tanto com pacientes quanto profissionais da equipe. Então, a minha forma de gestar, de resolver, de fazer a gestão desses problemas é com muita educação. De que forma os riscos ocupacionais podem influenciar na sua equipe? Na saúde da sua equipe. Então, eu também tenho pós-graduação em enfermagem ocupacional. Eu fiz na Sensupeg em Lages, que é uma cidade aqui de Santa Catarina. Então, gente, os riscos ocupacionais, eles precisam muito ser verificados pelo enfermeiro e principalmente ser fornecido EPIs de qualidade, verificar se o profissional sabe usar o EPI e também ter os registros. Eu vejo que muitos enfermeiros, eles até fornecem, dão as orientações do uso correto do EPI e não pegam nenhum registro do profissional. É muito importante porque vocês vão estar frente, às vezes, a algum acidente de trabalho. Vocês, como enfermeiros gestores, têm que comprovar que foi fornecido o EPI, por exemplo, que o EPI é funcionante, que o profissional sabia utilizar, porque pode ser que muitas vezes ele até não sabia se você não ofereceu essa informação, né? Ou às vezes esse acidente pode ser com você mesmo, inclusive não só acidente de trabalho, como doenças ocupacionais, né? Lesões, por exemplo, síndrome do túnel do carpo, quando o uso do mouse, tem muitas enfermeiras também que desenvolvem técnicas de enfermagem por conta do modelo do aparelho para verificação de pressão arterial. Então, quanto mais tecnologia a gente utilizar para diminuir as doenças ocupacionais, melhor para nós e para nossa equipe. Então, os riscos ocupacionais, eles vão sempre diminuir se os EPIs e o conhecimento for dado aos profissionais da forma correta. E essa já é a minha visão de enfermeira de saúde ocupacional, né? Gente, passei um pouquinho do tempo, mas, né, já peço desculpa e agradeço aqui, porque eu sabia que ia passar um pouquinho. Não, que isso, tá incrível, foi perfeita, respondeu a tantas as perguntas, uma ótima apresentação. Confirmando com você, então a gente faz aquele agradecimento, né? Então, obrigada pela presença, compreensão, carinho. E perguntar para as meninas se elas vão querer fazer mais uma pergunta, um agradecimento. Realmente só agradecer, né? Acho que a gente teve a oportunidade de ter vários insights aqui, né? Pensar de uma forma mais aberta, né? Forma de atuação
Você falou especificamente sobre a área de atuação ginecológica, mas trouxe muito a questão da humanização, que a gente tem que aplicar em tudo que a gente fizer, né, enquanto enfermeiros. Então, ajudou muito a pensar como a gente pode trabalhar a nossa situação de uma forma mais ampla e também a questão da ciência, né? De investigação, de sempre estar investindo em si próprio, de estudar. E agradecer mesmo por estar aqui, por ter essa conversa com a gente. Eu adorei. A forma que você falou também de como foi para a enfermagem foi linda, eu achei apaixonante. Assim, deu para sentir o seu amor realmente pela enfermagem, me identifiquei muito. E é isso. Ai, nossa, gente, que muito obrigada por esse feedback. Assim, eu sou uma enfermeira, como é que eu posso dizer para vocês? Eu sou uma enfermeira que ama tanto a enfermagem, sem romantizar a enfermagem, que, como eu disse para vocês, eu não me vejo fazendo outra coisa. E o que eu espero dos alunos que vão assistir é que nunca vocês se deixem levar por uma profissão que vocês não se enxerguem sendo felizes dentro dela, indiferente do que ela vai trazer para você financeiramente ou não. Busque sempre uma profissão que nos dias que você estiver cansado, você vai lembrar do quanto você é bom no que você faz, no quanto você faz a diferença na vida das pessoas, mas acima de tudo, do quanto a enfermagem faz a diferença na tua vida. E no outro dia você vai acordar lindamente, se arrumar maravilhosamente e fazer os seus atendimentos onde quer que você trabalhe. Porque se a gente trabalha de uma forma que a gente ama, o que a gente faz e estuda muito para executar aquilo, a nossa excelência, o nosso amor, a nossa paixão, ela é visível. Isso traz segurança e conexão com o paciente e também com outras enfermeiras, porque eu vejo que a enfermagem ainda não se vê como uma profissão que faz negócios. Mas eu faço muitos negócios com outras enfermeiras e trago negócios para dentro do Método Fumagalli e digo que vocês que são futuros enfermeiros, quem é já enfermeiro, convido vocês a serem enfermeiros de negócios também, né? Se vocês querem saber mais sobre esse mundo, explorar, convido vocês a conhecer também o meu Instagram. Eu gosto de falar sobre isso e nem é para vocês para ganhar seguidores a mais ou não, isso não faz sentido para mim. Aí para isso existe o tráfego pago, tá, gente? Claro que o orgânico é importante, mas depois que você se torna uma empresária da tua profissão, você percebe que não é isso mais que faz a diferença, é realmente o produto que você está entregando para o teu consumidor final. E no caso, se o teu consumidor final for um paciente, eu espero que você memorize a vida desse paciente de uma forma que ele ame a enfermagem pelo que você representou no teu trabalho a ele. Então, agradeço o espaço de fala. Vejo que isso que faz a gente crescer cada vez mais. Agradeço o convite, é uma honra para mim estar falando aqui de Santa Catarina para Brasília e sabe Deus para mais onde que vai parar esse vídeo. Espero que vá a muitos lugares e contem comigo como uma enfermeira que quer ver outros enfermeiros muito grandes e crescendo cada vez mais. Então contem comigo dessa forma. Mais uma vez, muito obrigada pelo espaço.